Paz de Deus, graça de nosso Senhor Jesus Cristo, alegria do Espírito, aquele que nos sustenta nesta peregrinação aqui na terra, este que estará conosco todos os dias até a consumação de todas as coisas, na glória de um reino que será manifestado aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor, e nós neste momento vamos meditar sobre sermos revestidos de luz. O que é ser revestido de luz? Primeiro, nós vamos ver em 2 Coríntios, no capítulo 5, a seguinte palavra. E por isto, no versículo 2, 3 e 4, e por isto, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Embora nesses versículos esteja falando do revestimento da vida eterna, da ressurreição, com um corpo glorificado, nós temos um princípio. O princípio de que a vida, que é a luz dos homens, é a nossa veste. E é esta vida que Adão e Eva perderam como veste na hora em que pecaram, pois eles viram que estavam nus. Vejam que ele escreve no versículo 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Nós somos encontrados em que momento? No momento do arrebatamento ou no momento em que o Senhor nos der a vida eterna no nosso corpo físico, pois agora nós temos esta veste no nosso corpo espiritual, em nossa alma e espírito. E que veste é esta? É chamada de veste de luz e é chamada de vida. Então, nós precisamos de compreender o que é ser revestido de vida, o que é ser revestido de luz, pois esta é a nossa veste espiritual e que nós já temos agora. Diante do mundo espiritual, isto tudo é muito real. Se nós estivermos nus diante de Deus, diante do mundo espiritual, nós teremos um tipo de comportamento. Se nós estivermos vestidos, nós teremos um comportamento de quem tem a vida, de quem tem a luz e que é coberto por esta veste. Mas o que é exatamente estar revestido? Revestido com armas da luz, como está escrito aqui em Romanos capítulo 13, no versículo 12, diz assim: vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemo-nos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Revistamo-nos das armas da luz. O que é revestir das armas da luz? Que luz é esta que se torna nossa veste e que são armas? Ele prossegue, versículo 13. Andemos dignamente. Veja que andar dignamente é andar vestido. E andar indecentemente, sem dignidade, é andar nu, andar em pecado. Ele prossegue, como em pleno dia, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante os seus desejos ou concupiscências. Vamos perceber primeiro o que é a nudez, para depois nós percebermos o que é as armas da luz
com as quais nós devemos estar revestidos ou vestidos. Veja que orgias e bebedices, impudicices e dissoluções, contendas e invejas, é natureza da carne, é desejo da carne, é desejo do corpo. Não devemos atender o desejo do nosso corpo. Devemos mortificá-los. Esses desejos devem estar mortos com Cristo na cruz. Essas paixões devem estar mortas. Isto é a nudez. O que é então as armas da luz? O que é revestir o Senhor Jesus Cristo? Jesus é a luz do mundo. Mas o que são as armas da luz? Vamos ver o que são as armas da luz? Essa veste espiritual? Primeiramente, nós vamos ler 1 Pedro 3:4. 1 Pedro 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O traje é mansidão e tranquilidade. Então, a arma da luz é mansidão. A mansidão é uma arma contra os poderes das trevas. A mansidão é uma arma contra os espíritos malignos, contra os demônios, contra os espíritos enganadores, contra Satanás, contra tudo que é adversário de Deus. E nosso adversário, nós que somos da luz. Mansidão e tranquilidade. É de onde que vem a nossa mansidão e tranquilidade? Da luz, que é Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, em Cristo, nós estamos sempre mansos e tranquilos. Isto é uma arma. Mas nós temos mais. Vamos ver Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós temos também uma veste que é de luz, e que essa veste é chamada de armadura. A armadura é uma veste. Nós temos as armas da luz no capítulo 6 de Efésios, no versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira arma da luz, aqui em Efésios, é a verdade. Seja sempre verdadeiro, não torça nenhuma situação, não torça nenhuma palavra, seja sincero. Jesus é a verdade. Nós só devemos trabalhar, nós só devemos falar o que é realidade e verdadeiro. Depois nós temos vestindo-vos da couraça da justiça. A segunda arma é justiça. O que é justiça? É andar de acordo com a palavra de Deus. Isto é justo. Isto é ser justo. Andar de acordo com a palavra de Deus. Ao invés de andarmos de acordo com a nossa palavra, com a palavra dos homens, com meus próprios pensamentos, eu ando de acordo com os pensamentos de Deus. Isto é uma arma da luz. Isto é estar revestido com a arma da luz. A outra é Evangelho da Paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A paz é outra arma da luz. Devemos ser pacificadores. Levar a paz em todo lugar. E sempre que tiver um fato, um acontecimento, nós devemos apaziguar a situação. Nós devemos ser pacificadores. Jesus diz que os pacificadores herdarão a terra. Neste momento, muitos estão lutando pelo poder, muitos estão lutando pela economia, pelo dinheiro, por posições, por trabalho.
Nós não devemos lutar desta forma. Nós devemos esperar no Senhor e devemos ser apaziguadores. Devemos apaziguar toda situação. Mais uma arma da luz. Escudo da fé. A fé é uma arma importantíssima. Porque é com a fé que nós anulamos o diabo. O diabo é um ponto de interrogação. Note que a primeira palavra em Gênesis, quando a serpente se manifesta, ela faz uma pergunta. É dúvida. Dúvida é o contrário da fé. Quem tem dúvida tem algo da sua nudez que está aparecendo. Tem algo na sua veste que está corrompido. Portanto, a fé é uma arma da luz. E é uma arma poderosíssima. É com ela que nós anulamos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados são dúvidas em relação ao caráter de Deus, o propósito de Deus e a vontade de Deus. A oração e a súplica também é uma arma. A oração e súplica é uma arma importantíssima. Nós devemos ter uma vida de oração. Devemos estar em constante comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Devemos estar suplicando a respeito de todas as coisas, pedindo incessantemente. Isto é maravilhoso e é outra composição da nossa veste. Veja que tudo isso se torna a nossa vida. Então se torna aquilo que nos cobre e que nos faz vivos diante de Deus. Isso nos absorve completamente. Por fim, o nosso corpo também será absorvido por esse espírito de vida na ressurreição. Outra arma é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma muito importante. Por meio dela nós cortamos, e diz assim, a palavra é orando em todo o tempo no Espírito, e temos o escudo da fé, e temos no versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito, é a arma, é uma arma para cortar qualquer palavra, qualquer argumento que a pessoa tenha contra Deus, contra o reino, contra a própria manifestação da vida de Deus. Portanto, nós devemos ter o nosso coração cheio com a palavra de Deus. Senão nós estaremos desarmados. É também uma arma de luz. É a arma de luz. Deus é luz. Então, nós podemos já fazermos um resumo do que são as armas da luz com as quais nós devemos estar revestidos, que cobre a nossa nudez. Na realidade, estas armas é um resumo do que Cristo é para nos cobrir, para nos revestir. São armas da luz. Cristo é a luz, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Podemos resumir: mansidão, humildade, tranquilidade. Nós temos verdade, justiça, paz, sermos apaziguadores, nós temos fé, nós temos a palavra de Deus, oração e súplica. Essa é a nossa vida espiritual. Isto é muito rico e isto é verdadeiro. Portanto, que todos os irmãos e irmãs estejam revestidos com as armas da luz. Assim nós seremos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fiquem todos na paz do Senhor, na alegria do Espírito Santo. É uma alegria encontrar os irmãos revestidos com as armas da luz. Amém.